Seja mais uma vez bem-vindo aos Negócios Estrangeiros. Hoje falamos das relações de Portugal com a China, na sequência da visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros e de uma vasta comitiva ao país. E falávamos antes do intervalo aqui desta questão de Portugal, no fundo, ajudar um pouco a China na relação com os países lusófonos. Pergunto-lhe exatamente de que forma. Eu acho que existe uma presença da China, enfim, em alguns países de língua oficial portuguesa, nomeadamente estávamos a falar agora no caso de Angola. Só que eu penso que muitas das obras feitas por empresas chinesas, nomeadamente em Angola, enfim, pecam um pouco pela qualidade. Enfim, alguns comentários que tenho ouvido, e vou a Angola quase todos os anos, muitas vezes referem que a qualidade das obras feitas pelas empresas chinesas não tem nem de perto nem de longe a qualidade feitas pelas empresas portuguesas. Por outro lado, penso que Angola procura neste momento parcerias, porque Angola precisa de dinamizar o seu setor privado, de criar empresas, de eles próprios começarem a exportar e, digamos, uma parceria entre uma empresa chinesa diretamente com uma empresa angolana parece-me difícil. Existem imensos obstáculos culturais, linguísticos, e se essa parceria for feita através de uma empresa portuguesa, penso que isso facilita muito. Portanto, por alguma razão, como disse há pouco, a China considerou em 2005 Portugal como um parceiro estratégico global e penso que estaria a pensar nisso. Digamos, com certeza que a China estará interessada em fazer parcerias com empresas não só de Angola, como do Brasil, como de Moçambique, como eventualmente Cabo Verde, e através de empresas portuguesas que têm uma cultura muito mais próxima, se não mesmo muito parecida, a mesma língua, isso é muito mais fácil. É só complementar, do outro lado da África, como Moçambique, e com algo que é relevante para todas as potências, nomeadamente potências que têm crescimento, como é a questão da China, que tem a ver com o fornecimento de bens alimentares, cereais e afins, em que Moçambique tem, digamos, espaço e terra, digamos, com qualidade para poder levar essa produção para depois ser para fornecer ao mercado chinês. Agora, ninguém conhece melhor os recursos naturais de Moçambique do que os portugueses. Ou seja, há aqui, é possível, isto, outro exemplo, outra geografia, com os elementos comuns, que é Portugal, China e um país africano de expressão oficial portuguesa. Há aqui outra matéria e outros tipos de produtos que não só, digamos, levados à construção, estamos a falar de bens alimentares e com tudo o que isto implica em termos de infraestruturas no campo agrícola e também dos transportes. Há aqui mais, digamos, há muita matéria para nós podermos ajudar e promover e ser uma win situation, neste caso para três, portanto, para a dinamização num espaço onde onde o potencial existe, da produção, neste caso, de bens alimentares, apoiada por quem conhece também o terreno, para além, digamos, dos locais, dos próprios moçambicanos, os portugueses, para o fornecimento do mercado que tem uma necessidade significativa destes bens, que neste caso é o mercado chinês. Portanto, esta junção de conhecimento, como a senhora professora dizia, que é bastante relevante, de necessidade e de capacidade de suprir ou de fornecer essa necessidade, gera uma oportunidade que, bem trabalhada, é bom para todos. E tem tudo para ser uma parceria de sucesso. Eu voltaria um pouco atrás, se me dá licença, porque há um produto de exportação extraordinário que nós podemos fazer e onde já estamos também, em parte, e que devemos potenciar, que é a educação. E normalmente não se fala desse produto. Os chineses são os maiores exportadores no mundo de alunos para estudar no estrangeiro. Estão a salvar as universidades em termos financeiros da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e nós não aproveitamos isso e podíamos aproveitar muito mais. Como é que podemos fazer? Olha, podíamos fazê-lo com uma coisa muito simples, simplesmente inscrevendo as nossas universidades na página oficial do governo chinês, onde o governo chinês reconhece as universidades, quer dizer, admite que aquelas universidades existem e que os diplomas que os alunos lá tiram são diplomas válidos. Portugal não está nessa página. Isso é um grande handicap para as nossas universidades, porque é a primeira coisa que os pais fazem quando enviam os filhos para fora, é ir àquela página da internet e ver se a universidade existe. Como não existem as portuguesas, nós temos grandes problemas e, de facto, no caso do ISCTE a coisa funciona, mas funciona de uma forma muito mitigada, porque há um relacionamento muito grande, mas isso é muito difícil.
e, de facto, todas as nossas universidades poderiam beneficiar disso, não só a nível de qualquer curso que seja, porque são alunos que vêm pagar e vêm pagar preços de extracomunitários, também para a aprendizagem do português. Por exemplo, a China tem como meta formar 9.000 professores de português e não tem, nem pensar nisso, tem, sei lá, 1/10 disso. Portanto, temos um grande potencial neste produto. A grande vantagem deste produto é que ele multiplica-se de uma maneira que nenhum outro faz. Quem tira um curso em Portugal fica ligado a Portugal para sempre, porque isso fica no seu currículo e quando ele pensa em fazer negócios no futuro, ele vai ter Portugal como prioritário. O nosso caso é um caso paradigmático, porque os nossos doutoramentos foram na sequência de alunos que fizeram doutoramentos no ISCTE e que, uma vez com poder de decisão na China e precisaram de implementar estes programas conjuntos, pediram-nos ajuda. Portanto, isso é muito... E cada aluno que nós formamos, ele quer prioritariamente fazer negócios com Portugal. E não quer que nada de mal aconteça a Portugal, porque se alguma coisa acontecer de mal a Portugal, o diploma dele está em perigo. E acha que são duas culturas que se entendem bem? Por exemplo, nos negócios podem ser bons parceiros e podem ser bons parceiros também lá. Será mais fácil, certamente, para uma empresa portuguesa, quando chegar à China, ter um parceiro chinês. Sim. Pergunto como é esta relação. Está a falar-me de quem tira cá cursos, é isso? Estou a falar no geral, no fundo. No geral. Se eles são bons parceiros... Sim, se dão bem, se a relação corre com normalidade. Há dois tipos de empresas. Há umas empresas que vão com o apoio do AICEP e essas empresas é evidente que são preparadas de uma forma diferente e têm um apoio diferente que é muito importante na China. Mas há muita empresa portuguesa que eu conheço porque vêm depois ter comigo, normalmente em termos não muito simpáticos para com os chineses, porque acontece-lhes sempre qualquer coisa de mal, que vão diretamente à Feira de Cantão. E porque acham que vão fazer negócios da China. E portanto, na Feira de Cantão, que acontece 2 vezes por ano, que é uma feira imensa, onde as pessoas ficam cansadíssimas só de enfrentar aquilo, há sempre pessoas ali para fazerem tradução e eles contratam a pessoa, tudo bem, e vão escolher aquilo que lhes parece, e são frequentemente enganados. E depois voltam e nunca mais ficam. Eu não quero mais nada com a China, eu já estou vacinado. E normalmente há muita gente que me escreve cartas a contar coisas, desgraças que lhes aconteceram. Veja lá que encomendei não sei quantos bidões, não sei o quê. Só o primeiro bidão é que era, o resto para trás era tudo errado. Veja lá que me convidaram para ir lá visitar uma fábrica, depois descobri que afinal a fábrica não existia. Quer dizer, isto é natural, porque as pessoas, na realidade, não vão para um sítio onde não construíram nenhum capital de confiança. Só por sorte é que elas se vão dar bem. Já aqui falámos no Portugal, no fundo, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que tocou realmente num ponto Portanto, muito sozinho importante. para a China nem pensar, pedir ajuda à ICEP sempre. Não, para além de ser um mercado difícil, um mercado distante, um mercado culturalmente distinto, a concorrência é enorme. Hoje o problema não é arranjar quem vende, é arranjar quem compra, porque, digamos, existe um excesso de oferta neste momento nos mercados. E, portanto, nós, ao nível da AICEP, entendemos isso, entendemos que a concorrência é enorme e temos realmente um programa de capacitação em que e fazemos diversas sessões, dezenas de sessões ao longo do país, fizemos muito recentemente sobre a China, em que, no fundo, chamamos a atenção para esses problemas e para os cuidados que devem ter, convidamos empresas já com experiência no mercado para lhes falar e para lhes transmitir a sua experiência e aquilo em que devem ter cuidado e os aspectos em que devem apostar. Enfim, temos sempre os nossos colegas que lá estão por videoconferência também para falarem com as empresas. Convidamos a banca, o Banco Espírito Santo tem participado várias vezes connosco para dizer às empresas quais são, digamos, os instrumentos financeiros que têm à sua disposição. Portanto, esta capacitação é muito importante, porque se as empresas forem sem nenhum conhecimento do mercado, arriscam-se a realmente lhes aconteça este tipo de situações que são muito desagradáveis. Não? E há lá muita gente que está lá para enganar, também do outro lado. E quando vê os que vão, que estão completamente, enfim, a pensar também que estão a enganar, são os primeiros que... Hoje em dia a formação é Como fundamental. Como é que é a burocracia? Como? A burocracia, tratar das coisas é simples? Digamos, eu não tenho um conhecimento prático do mercado, mas, digamos, daquilo não é algo que as empresas que contactem connosco se queixem muito. Enfim, falam mais dos aspectos culturais, que se vão ultrapassando de uma forma progressiva.
mas em termos burocráticos não temos recebido, digamos, grandes queixas sobre esse O parceiro aspecto. tratará disso. Se ele conseguir encontrar um bom parceiro, é fundamental que o encontre. Essa parte será toda tratada pelo parceiro lá. Eu há pouco lia que, no fundo, os portugueses, quando iam até à China e em busca de negócios, levavam, no fundo, como que uma teoria e que, da parte dos chineses, já havia todo um plano elaborado. Portanto, há essa diferença também, no fundo, cultural. Quer dizer, o português vai um pouco com uma ideia mais geral do que quer e, do outro lado, já tem respostas mais concretas e já tem um plano mais elaborado. Eu acho que esse tipo de casos de empresas que vão sem preparação está a diminuir drasticamente, felizmente está a diminuir, e as empresas cada vez mais sentem a necessidade de ir preparadas, de ir com informação, de fazerem o trabalho de casa, porque assim têm mais hipóteses de sucesso. E se lá chegarem, como a senhora professora referiu, tiverem realmente um parceiro local que conheça os costumes locais, que conheça todo o aspecto de fiscalidade, os apoios financeiros, que lhe possa proporcionar, digamos, rapidamente um ensinamento sobre o mercado, obviamente que as hipóteses de sucesso se multiplicam rapidamente e, felizmente, essas empresas que vão sem qualquer tipo de formação, sem contactarem connosco, são cada vez menos. Há pouco falávamos aqui na ponte que Portugal podia fazer para a China com os países lusófonos. Eu pergunto-lhe se a China pode fazer alguma ponte para Portugal com outros países. Duvido. Não, porque eu acho que não me parece, apesar de Portugal ser um parceiro estratégico, julgo que é um parceiro estratégico por causa da relação com a África. Não me parece que seja um parceiro estratégico para o resto do mundo. Eu, por acaso, até tenho o país que eu acho que poderia ajudar Portugal na Ásia, mas duvido que algumas vezes me ouçam, é a Coreia do Sul. A Coreia é o único país com quem a Europa tem um acordo de comércio livre. Ou seja, começou o ano passado, nos próximos 3 anos, é um mercado para explorar que tem ligações fortíssimas com a China. A China é o maior parceiro comercial da Coreia. O Japão, os Estados Unidos, todo o Sudeste Asiático, e é o único país asiático com quem a Europa tem um acordo de comércio livre. Eu vivi na Coreia, passei por Coreia várias vezes e continuam a não haver muitas empresas portuguesas presentes na Coreia. E nesse sentido, Não é um mercado difícil, é um mercado difícil também, mas é um mercado que está a abrir oportunidades. e ao concordar também. Sim, sim, concordo plenamente. Esse acordo foi assinado o ano passado. Nós temos conhecimento desse acordo, já fomos até convidados para fazer sessões de esclarecimento sobre o mercado da Coreia. É um mercado fantástico. E, enfim, não podemos ir a todas ao mesmo tempo. As empresas também têm as suas dificuldades e as suas prioridades, mas acho que tem razão. Acho que é uma ótima oportunidade e que deve ser explorada muito em breve. Francisco, e cá por Portugal vamos continuar a ver mais investimentos chineses? É fundamental investimento estrangeiro, é fundamental o investimento chinês em Portugal? É fundamental o bom investimento. Portanto, e aí, como eu disse no início, nós temos várias coisas que podem atrair esse bom investimento. O investimento chinês é um dos que tem percebido essa nossa capacidade de atração e é bem-vindo, digamos, articulado com aquilo que são, digamos, os objetivos de desenvolvimento económico do nosso país, no nosso contexto e com aquilo que nós temos para oferecer, digamos, em Portugal e nas ligações, portanto, com o que Portugal tem com outros espaços, tanto a Europa como o triângulo, digamos, do Atlântico Sul, com a América do Sul e a África, como já aqui foi referido. E acha que esta viagem vai, de alguma forma, incrementar, então, estas relações? Eu acho que sim. É mais que não seja, como aquilo que se falou aqui do início, para dar a conhecer o país. E para dar a conhecer, neste caso, ao mercado chinês, que há aqui um país onde existem oportunidades e onde existem portas onde podem vir bater quando precisem, ou quando queiram um parceiro, ou quando queiram um fornecimento. Portanto, isso é bastante importante. Portanto, para contrariar, neste caso não é a má imagem, mas é para construir uma imagem. Portanto, e aí isso é bastante positivo e é assim. Portanto, e é assim que depois, digamos, acompanhantes já foram empresas, mas que o tecido empresarial português, que está muito avisado, digamos assim, para a necessidade de conhecer e de conquistar novos mercados, portanto, e se percebe que há uma orientação estratégica que não deve servir de limitação porque nada é exclusivo, mas uma orientação estratégica que tem que vir, digamos, pelos entes públicos, portanto, é inquestionável, depois leva a um desenvolvimento empresarial e, portanto, acho que isto é um caminho bastante importante. Posso só... Sim. É muito importante e não sei se irá concordar comigo.
que estas viagens tenham muita continuidade, precisamente para criar os laços de confiança. Em 2013 o Primeiro-Ministro irá lá. O caso da China, tendo em conta o regime que é importante estabelecer laços políticos muito fortes, porque no caso de haver problemas, tem que haver esses laços políticos têm que acontecer. A China, no fundo, é um país que tem passado um processo de industrialização muito forte nos últimos anos, mas claramente estratégico a partir do Estado para o resto, para a economia. E os dados das câmaras de comércio estrangeiros que estão na China são de que, cada vez mais, o Estado chinês parece estar a impor barreiras às empresas estrangeiras na China. Portanto, é importante haver todos estes laços políticos para resolver estas questões. Portanto, tem que haver continuidade, não se pode parar, sem dúvida, não se pode parar. E relativamente a esta orientação estratégica que o Francisco falava, pergunto-lhe se já se nota esta orientação estratégica por parte do Governo e das entidades aqui competentes sobre o que então se deve fazer na China. Eu acho que estão a começar, penso que estamos no princípio nesse respeito e concordo inteiramente com o Luís que não se pode parar. E eu tenho visto paragens, porque eu estou nisto já há muitos anos, há 20 anos, e vi, quando estava em Macau, muitas delegações de empresários portugueses que passaram por Macau, mas passavam também descontinuadamente, quer dizer, uns anos iam, depois outros anos não iam, depois iam outra vez. Portanto, é necessário dar continuidade e não desistir. Também, por vezes, relativamente ao turismo, também tenho conhecimento que às vezes fazem-se uma feira, depois no ano seguinte não se faz, depois não se sabe, depois diz, já não vamos fazer mais. Então mais valia não ter feito a primeira. Está a ver, quer dizer, porque uma feira dessas na China requer um investimento muito grande. E quando se vai, é necessário pensar, isto é algo para se fazer sempre. Ou eu acredito no mercado chinês ou não acredito. Se acredito no mercado chinês, então eu tenho de o fazer de uma maneira continuada, porque não posso desaparecer. Tenho que ter paciência. Tenho que ter paciência e acreditar que aquilo é um investimento, que são investimentos de longo prazo, que as relações são relações de longo prazo e que não os podemos deixar ficar mal. Eu penso também que, além desse papel muito importante, já foi aqui referido pelos outros participantes, de que Portugal tem esse papel relativamente à África, penso que isso é notado e que é reconhecido pela China. E que é necessário. E também penso que disse muito bem, nós temos que vender aquilo que é necessário. Nem que seja isto, nem que seja esta relação. Isto também é um produto. Não é a possibilidade de estabelecer intangíveis, não é? Exatamente, exato. Porque, por exemplo, a Alemanha está muito bem porque ela vende aquilo que os chineses necessitam. E portanto, é muito claro... Até o dia que eles começarem a imitar. Claro. Essa parte já começaram, não é? Mas por enquanto eles fazem isso e por isso é que eles estão bem. Portanto, é necessário esta persistência muito grande e não deixar um ano para trás. Continuar sempre. Os empresários têm esta persistência e acrescento já a minha próxima pergunta, que é relativamente às exportações, que só este ano já aumentaram 200%. Pergunto se vai continuar ou se vamos aqui verificar as flutuações que falava a professora. Não, eu concordo com o que a senhora professora disse. Realmente o follow-up é fundamental para cimentar todos estes contactos que estão a ser feitos neste momento. Talvez anteriormente a situação fosse um pouco diferente porque a Europa, digamos há 10, 20 anos atrás, estava bem, havia muitas oportunidades de negócio na Europa, digamos também aqui na vizinha Espanha havia grandes oportunidades, as empresas estavam muito concentradas no espaço europeu e, portanto, talvez, digamos, essas viagens depois não tivessem o seguimento adequado. Hoje a situação é um pouco diferente. Nós temos os nossos negócios ainda muito concentrados na Europa, 74% das nossas exportações vão para o espaço europeu e, como sabemos, enfim, economicamente a Europa está estagnada. Nós, dos nossos 10 principais parceiros comerciais, 7 são europeus e 4 estão em recessão económica. Portanto, a situação hoje é diferente. Temos de diversificar os nossos mercados. Há mercados que não crescem, como o caso europeu. O americano também não está, digamos, com um grande dinamismo, mas há metade do mundo que está a crescer e muito. A América Latina, a África, a Ásia e, portanto, digamos, não podemos perder essas oportunidades. E quando fazemos uma viagem desta importância, obviamente que os empresários que vão estão com certeza interessados e vão fazer o follow-up adequado, não tenho a mínima dúvida disso. É para essa outra metade, então, que Exato, Portugal se tem que virar. Muito obrigada aos quatro pela vossa presença e análise neste Negócios Estrangeiros, que chega ao fim e regressa para a semana com um novo tema em análise. Boa noite.